tempo não. Vambora aí pro vídeo com críticas, reacts e muito mais. Reação dos São Paulinos pós passagem na final de Flamengo e Palmeiras. E aí, considerando que os títulos de Libertadores serão superados, ou por um ou por outro. O São Paulo não deixa de ser o maior clube do Brasil. O São Paulo é um dos principais, nunca foi o maior clube do Brasil. E eu acho que isso atrapalhou o São Paulo pra cacete. Quando ele se Essa colocou história do como o maior clube do Brasil. Exato. O São Paulo tem umas questões ainda de supremacia, títulos mundiais, Sim. não ser rebaixado. Eu acho que o São Paulo tem que voltar a ser um clube bom, porque ele não é. Ele não precisa ser o melhor de todos. Né? Mas está entre os melhores. Estar entre os melhores. Disputar a Libertadores. Que no fim foi sempre a trajetória do São Paulo, né? Exatamente. Foi assim, exatamente. João Luiz, éramos os maiores campeões da Libertadores desde 93. Ser ultrapassados agora é a cereja do bolo apenas. Você viu como é que é a sensação? Sim, entendi. Eu acho que é interessante, por um lado, essa revolta. Não é exatamente uma revolta. Eu queria que se transformasse uma revolta, um desgosto, uma desesperança, porque isso faz com que os dirigentes atuais virem alvos, e os passados também. Essa desilusão, ela tem que se insisto, o São Paulo tem a sua história, as suas raízes, as suas virtudes. Ele precisa recuperar essa sua essência, como o Tironi fala, a questão do trabalho e tal. Ser o melhor, o bonzão e tal, não acho que seja vocação de ninguém. O São Paulo precisa voltar a ser bom nas coisas que faz. Sim. Sem querer... Hoje ele não é bom nas coisas que ele faz. Exatamente, esse é o ponto. Eu acho que é isso. Vamos lá. E eu sei também, só para completar, eu entendo essa sensação do torcedor. E sei o quanto desgasta torcer contra os outros. Que basicamente torcer para o outro não ganhar, para não ser superado. Torcer contra o Palmeiras é difícil, meu amigo, porque o Palmeiras ganha muito, e contra o Flamengo também. Exato, né? Doido, né? Tem sido difícil. Sim. Né? Mas tem fases assim. E Palmeiras e Flamengo tiveram fases piores que essa que o São Paulo vive hoje. Né? Sim, piores. O Palmeiras foi ultrapassado pelo São Paulo lá no passado em número de títulos, tal, né? E caiu para a segunda divisão, quase caiu de novo depois. Teve piores momentos horríveis, morreu 1000 vezes e tá aí agora, um dos principais. Então eu acho que o São Paulino tem que se mobilizar, cobrar para o clube voltar a ser bom e fazer com que esse ciclo seja menos dolorido, né, do que está sendo. O São Paulo iniciou oficialmente o planejamento para a temporada de 2026 ontem em uma primeira reunião envolvendo o presidente Júlio Casares e o departamento de futebol, técnico Hernan Crespo, Rui Costa, executivo de futebol, e também Carlos Belmonte, ainda diretor de futebol do clube, com futuro indefinido, mas que segue trabalhando normalmente, segundo o próprio Belmonte vem dizendo aí nos bastidores. E o São Paulo definiu um novo perfil de reforços para a temporada de 2026. Jovens atletas, inclusive deve promover jogadores da base depois da Copinha para que sejam utilizados pelo técnico Hernan Crespo. Depois de 2025 com aposta em alguns medalhões, principalmente Oscar, algumas apostas que não vingaram, jogadores até em algumas oportunidades de mercado que seguem à disposição do Crespo, caso do Rafael Tolói, mas o Tricolor vai em busca de atletas com fôlego neste momento da carreira. Segue a preparação do Tricolor Paulista para o duelo de domingo, Vasco da Gama, 8h30 da noite pelo Campeonato Brasileiro. Aí, o que a gente faz? Na construção do Morumbi, o São Paulo fica 13 anos sem ganhar. 13 anos sem ganhar. Mas você tinha essa perspectiva que o Chacon falou, de você ter o maior estádio particular do mundo e que depois você poderia voltar a investir no time. E o São Paulo, no ano que inaugurou o Morumbi, já foi campeão, bicampeão paulista, que era o maior título até então. Depois, teve uma era, na era pós-Tele, e aí essa eu pude vivenciar na minha adolescência. O Tele fica doente, o São Paulo se perde completamente, em termos de gestão, de tudo, fica sem rumo. O São Paulo monta times sofríveis, mas mesmo assim, o São Paulo ganhou Paulista em 98, foi vice-campeão paulista em 97, vice-campeão da Supercopa em 97. Ainda consegue trazer o Raí de volta, fazer uns movimentos sem ferrar o clube financeiramente. Revela a França, revela Dodô, traz Aristizábal, monta times competitivos. Essa época foi terrível. Agora, só que foram quantos anos? Foram, de 95 a 2005, que seja, 10 anos, mas em 10 anos não foi tão ruim como é hoje. Não, mas eu nem acho que tenha sido 10 anos, porque nesse meio tempo não só ganhou títulos, mas vamos excluir os títulos. Pô, teve aí
revelações, né? Como o Kaká, né? No meio do caminho. Você tinha, pô, estamos revelando legal, estamos vendendo bem, já estamos projetando alguma coisa pro futuro. E aí vem ainda 2003 pra frente, eu acho que é o começo da... Então, assim, nunca teve um período tão grande mal. E outra, 2021. Vamos fazer Vamos recapitular aqui. 2021, São Paulo ganha um campeonato paulista em que ele, no campeonato estadual, foi o único que de fato colocou a força máxima, temos que ganhar a todo custo. Poupou em Libertadores. Correto? Correto? Beleza. 2023 é um ponto fora da curva. Um puta título. Sim. Porra, um dos maiores da história da Copa do Brasil, da competição. Você elimina o Palmeiras, que é uma equipe melhor que o São Paulo. Você elimina o Corinthians da forma que eliminou a virada. Chega na final, o Flamengo consegue bater o melhor elenco da América. Porra, do caramba. Um ponto fora da curva. Sim. Um ponto fora da curva. Apesar de tudo, ganhou. É isso. É como se, sei lá, o Flamengo de 2009, campeão brasileiro. Sei lá, Era o uma Leicester zona, campeão da Premier League. Ninguém esperava. Isso. No começo da Copa do Brasil, alguém esperava o São Paulo campeão. Aí sai o adversário e fala, puta, agora vai Quando o ser São Paulo puta, ganha do agora vai ser Ituano puta, lá de não. 1x0 com gol do Rato. Do Rato, fora de casa, porque foi 0x0 no jogo de ida. Era melhor não ter passado. Entendeu? Então, foi um ponto fora da curva. E depois uma Supercopa, que é um jogo nos pênaltis. Foi muito bem e tal. Ok. Tá vendo como são sempre coisas assim muito pontuais? Sim, então. Isso é currículo de time médio, meu. Mas aí que tá. Porque Isso quando é foda, você compara, por exemplo, essas passagens anteriores do São Paulo, eu falo 10 anos, né? De 95 a 2005, porque o São Paulo ficou sem ir pra Libertadores, era outro formato e tal, né? Mas foi muito tempo do São Paulo colecionando derrotas. Só que ainda assim o São Paulo, como ele falou, revelava alguém, ganhava um título ou outro e tal. Nada se compara ao que vem acontecendo com o São Paulo desde 2010. Nada. Porque 2009, 2008, aquele título de 2008, ainda foi muito no resquício do trabalho anterior, né? Aí, 2009, o STJD tira ali Dagoberto, Borges e Jean na reta final, ferra o São Paulo, né? Flamengo é campeão. A partir dali, veio uma Sul-Americana em 2012, mas não teve mais nada, cara. Só desgraça. Não é só título. É que assim, você não vê o São Paulo, O São Boni. Paulo sofreu na 2012. Não, sofreu pra cacete, Liga mas... de Loja? Porra. Nossa, foi difícil, o único hein? jogo melhor foi a O Universidade. Oswaldo faz um foi. gol desviado. Fora e empata 0x0 aqui em aqui. casa. Só que o problema maior, Boni, é o seguinte. Hoje, eu acho que é uma situação sem precedentes na história. Você não vê perspectiva de melhora nenhuma. Total. E é por isso que eu falo dessa mudança de perfil, porque acho que esse é o momento em que o torcedor, acho que tem que sofrer agora, esses próximos dias. Essa reta final de temporada é o momento de dar uma respirada, se precisar se afastar, se afasta. De novo, eu não tô aqui pra ensinar ninguém a torcer, cada um lida com a paixão da sua maneira, mas acho que esse é o momento em que o torcedor tem que entender que ama o São Paulo incondicionalmente. Ama o São Paulo. Não é pelos títulos, não é pela história que construiu, não é porque acredita que o Tri Mundial um dia vai voltar e se reerguer das cinzas naturalmente, mas é porque ama esse clube e porque o torcedor vai ser importante, porque é isso. Futebol, muita gente tá argumentando, futebol é cíclico e em alguma hora tudo vai se ajeitar, o São Paulo vai voltar. Hoje eu acho muito mais difícil, porque o futebol ele premia as boas gestões. Palmeiras e Flamengo, eu acho que eles estão sujeitos a voltar a um momento de vacas magras também. Porque no momento, por exemplo, que o Palmeiras sair a Leila Pereira, vai ter uma disputa de poder político ali, pode ser que os velhos conselheiros arrumem uma briga ali e o Palmeiras volte, se desorganize. Só que não é a questão olhar o Palmeiras e Flamengo, a questão é olhar o São Paulo. O São Paulo não tem nenhuma perspectiva de melhora. São Paulo não tem nenhuma Você só pode olhar o Palmeiras e Flamengo como exemplos. Exato. Mas você vê que... E os nomes que aparecem como... Desculpa, Renan, mas os nomes que aparecem como candidatos, como Esperança, mas se for esse aqui, talvez não seja tão... Não, é Esperança entre muitas e muitas e muitas aspas. Entre muitas e muitas e muitas aspas. Nenhum dá o mínimo de satisfação, assim, de você falar, pô, esse cara aqui vai fazer o São Paulo voltar. E o sistema que o São Paulo tem hoje, ele deseja, o sistema do São Paulo, ele deseja que o torcedor abandone. Porque o conselheiro, ele quer, os 300 conselheiros que estão lá, eles querem que ninguém cobre, eles querem que ninguém esteja de olho, eles querem que o torcedor abandone. Essa é a dura verdade. Os 300 conselheiros que estão lá, eles querem que o torcedor abandone o estádio do Morumbi. Por isso que porque não vai ter... O Palmeiras machuca o torcedor de São Paulo porque a última coisa com que ele se orgulha, que é o seu passado, está ficando para trás. Porque até a música, né, que todo mundo conhece das arquibancadas, sou hexa-brasileiro, tem gente que já passou de 10, Flamengo já passou, Corinthians já passou. Com fax, mas tudo bem. Até o Santos também já passou, a gente tem os asteriscos e tudo. Não aluga o estádio, mais 4 jogos aí na Vila Belmiro. Se você falar Tri-Libertadores, vai ter gente já com 4 a partir do dia 29 de novembro. Então essa vitória ela machucou para o São Paulino, porque ele está vendo que
A administração, dinheiro não tem. A administração que era para corrigir essa situação e futuramente ser sustentável, não vê uma expectativa disso acontecer. Então o torcedor, ele tem, cara, tudo bem, mas eu tenho o meu passado aqui, eu tenho isso aqui, ó, que eu boto na mesa e eu consigo debater com esses caras que estão ganhando tudo hoje. Talvez, daqui a pouco não vai conseguir. O máximo que, o único argumento talvez serão os 3 mundiais, porque hoje talvez ficará impossível aí no futuro não muito distante de alguém igualar. Então, acho que foi um ar de desespero, Maurício, porque eu acho, tá, que o torcedor de São Paulo, ele já entendeu, desde 2024, eu acho que o torcedor de São Paulo, ele topa um ano, 1, 2, 3, 5 anos com austeridade financeira, ele topa vender jogadores, ele ama tanto o clube, o São Paulo, ele ama tanto essa instituição, que ele topa. Não vai acontecer como em outros casos, que presidentes, que diretores, que técnicos foram pressionados, não. Esse ano, a torcida topou esse projeto de austeridade financeira. O problema é que foi feito de uma maneira totalmente estapafúrdia, liquidando a sua base, sem transparência, com diversas decisões equivocadas, que no fim do ano, tudo bem, vai dar o superávit lá, é bem provável que dê, só que de uma maneira totalmente dolorida para o seu torcedor, porque a maior safra de Cotia foi embora, contratações questionáveis. Então eu acho que se o São Paulo tivesse o ano que está tendo hoje, em termos de resultados esportivos, só que ainda com o William Gomes ali, teria vendido um ou outro a um preço menor do que o mercado, mas um preço até não tão barato como foram esses jogadores. Se você tivesse feito a linha correta, seguido ali o futebol, era um valor, você conseguiu ir por esse valor. Se ele tivesse visto a gestão, a mão da gestão de fato, falando, poxa, beleza, os caras estão lá, daqui a pouco é a gente, daqui a pouco a gente volta. Daqui a 5 anos a gente vai engolir seco, daqui a pouco a gente volta. Só que o problema é que a gente não está vendo essa gestão. A gente não está vendo esse trabalho de fato acontecendo de uma maneira transparente, concreta e respeitando inclusive as origens do clube e os principais ativos.